Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, com muita alegria que eu quero estar cumprimentando a todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para mais uma vez fazer a pré-aula desta semana. E nesta feita quero estar cumprimentando aos nossos irmãos que são participantes deste canal da EBD. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe a vida dos nossos comentaristas. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que fazem a leitura diária de segunda a sexta-feira. Deus abençoe a vida dos nossos pastores e, enfim, de todos os nossos irmãos internautas. Estamos aqui para fazer a 11ª lição, que é falar sobre a promessa da vinda de Cristo, aonde nós tivemos também a oportunidade de aprendermos da 10ª lição, que vem falar sobre uma falsa liberdade, aonde nós aprendemos ali no capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro. E dentro desta epístola também nós estamos hoje aprendendo sobre a promessa da vinda de Cristo, que está no capítulo 3 da segunda epístola do apóstolo Pedro. Queridos, falar sobre a vinda de Jesus é um assunto de suma importância, de fato, e que na verdade nós estamos vivendo os últimos momentos da Igreja do Senhor aqui na terra. E falar da vinda de Cristo é como falar do casamento da noiva para com o noivo. E todos nós sabemos que quando vai chegando o dia, se aproximando do casamento, a noiva, ela fica ansiosa, ela fica alegre e regozijando em chegar o momento de ver a quem ela ama e um momento esperado de contemplar o seu amado. E nesta figura de linguagem nós queremos retratar da Igreja do Senhor, a qual ela espera a volta iminente do seu amado, de Jesus Cristo, na qual fez uma promessa que viria para buscar a sua noiva para estar juntamente com ele ali nas mansões celestiais. Então sabemos que a noiva se alegra, a noiva se regozija, a noiva se entusiasma quando fala da vinda do seu noivo que virá para buscar. Aqui nós temos esta lição que será no dia 16 de junho de 2024. Nós estamos aprendendo da geração do arrebatamento e dentre essa lição nós temos aprendido sinais que ocorrerão e que na verdade evidenciarão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós temos aqui o texto áureo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardio, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Está na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, ou melhor dizendo, o capítulo 3 e o versículo de número 9. A verdade prática: ainda que alguns não acreditem na volta de Cristo, nós cristãos temos uma esperança viva dentro de nós. Veja que interessante que ainda que alguns não acreditam na vinda iminente do Senhor, da volta de Jesus Cristo, nós como cristãos que estamos preparados e que estamos cada dia preparando mais as nossas vidas, nós temos esta chama dentro dos nossos corações, que nós estamos aguardando o noivo vir nos buscar, nos tirar desta terra. Eu sei que todo crente que tem uma viva esperança e que de fato eles têm uma comunhão profunda com o Senhor, eles esperam de fato o arrebatamento da igreja acontecer.
e sabemos que esta promessa ela vai cumprir no tempo que o Senhor vir tirar a sua igreja. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento. Certo é que às vezes você pode estar assistindo este vídeo e quem sabe no momento que você estiver assistindo esta pré-aula, o arrebatamento pode acontecer. Ou seja, no começo, quando você clicar para assistir este vídeo, quem sabe a trombeta pode tocar e nós nos encontraremos no céu. Não estou perto de você, mas através deste vídeo que vai estar pertinho de você, mas nós como cristãos, nós desejamos de fato que daqui a pouquinho nós nos encontraremos no céu de glória, aonde reunirá os salvos do mundo inteiro e estarão juntamente com o Senhor para participar do banquete espiritual, para poder participar do tribunal de Cristo e da grande ceia do Senhor, que é a ceia que Cristo vai nos servir. Aqui nós temos a leitura bíblica em classe, está em 2 Pedro, no capítulo 3, de 1 e ao versículo 9. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como o seu princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que algum se perca, senão que todas venham ao arrependimento. O objetivo geral: explicar a respeito da promessa da vinda de Cristo com base nas Escrituras. Objetivos específicos: expor a promessa da vinda de Cristo e os sinais que antecedem. Segundo, explicar o porquê a vinda de Cristo ainda não aconteceu. Terceiro, detalhar as características do dia do Senhor. Veja aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro, quando ele escreve esta segunda carta, aqui nós observamos que Pedro ele vai rebater exatamente contra os falsos mestres, contra os falsos que tinham se levantado. E aqui no capítulo 3, Pedro vai também escrever sobre aqueles que estavam zombando e criticando os escarnecedores, aos irmãos fiéis acerca da promessa da vinda do Senhor. E eles disseram: olha, desde que os nossos pais dormiram, a promessa do Senhor não tem se cumprido. E aqui o apóstolo Pedro vai escrever que o Senhor, ele não retarda a sua promessa, mas que ele quer que aqueles que venham se salvar, a paciência de Deus na sua longanimidade, é que todo homem venha ao pleno conhecimento da graça e que possa se salvar através do sacrifício, não quer que nenhum se perca. Observa aqui, meus irmãos, que de fato logo nós vamos aprender sobre a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, em esperar que a humanidade, os homens ímpios se arrependam dos seus pecados,
converta-se ao Senhor, porque Deus, na sua infinita misericórdia, não quer lançar o homem no juízo, na condenação eterna, não quer que nenhum se perca. Mas o homem, pela sua espontaneidade, pela sua liberdade, pelo seu livre-arbítrio, o homem, ele escolhe, na verdade, aquilo que ele quer destinar à sua vida. O homem, por meio das suas escolhas, ele fará com que aonde a sua vida e a sua história passará a sua eternidade. Mas Deus, ele quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da salvação. E aqui nós temos que esses escarnecedores, eles zombavam e diziam: onde está a promessa da vinda? Mas Pedro vai escrever: olha, porque nós temos que pela palavra de Deus, o mundo foi feito e tirado das águas. O mundo foi tirado e o mundo foi feito e criado por Deus. Mas este mesmo mundo veio e passou pelo dilúvio, a qual nós temos ali no livro de Gênesis, que é o livro do início da criação, aonde o homem, de fato, padeceu ali o Senhor, salvando somente Noé e sua família. Mas nós vimos que pelas mesmas águas o mundo foi destruído. E aqui o apóstolo Pedro vai escrever que este mesmo céu que está aguardando como um tesouro entesourado, ele se aguarda para o fogo e o purificar do Senhor, que passará para purificar. E de fato que os céus se desfarão pelo estrondo, como se desenrola um pergaminho. Então o apóstolo Pedro está dizendo: olha, irmão, Deus, o Senhor, ele vai cumprir a sua promessa. Ele voluntariamente ignora isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirado da água. E aqui no verso de número 6, pelas quais coisas apareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Pedro vai falar da destruição que abrangeu universalmente o mundo, a destruição pelo dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, que se reserva como tesouro, se guarda para o fogo que virá nesta terra, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas, amado, não ignoreis uma coisa, que como um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos como um dia para o Senhor. Então, esta lição, ela vai estar baseada dentro deste assunto, falando da promessa da vinda de Jesus Cristo, a qual é uma promessa que o Senhor nos prometeu, que viria nos arrebatar, nos tirar desta terra. Aqui nós temos a introdução. Pedro diz que tanto a primeira quanto a segunda epístola foram escritas para lembrar os irmãos daquilo que ele já sabia, alertando aos mesmos que não esquecessem do que disse os profetas de Deus, e de que também confirmaram os apóstolos de Cristo, acerca dos falsos que surgiriam nos últimos dias. Aqui o apóstolo Pedro vai alertar e mostrar aos irmãos que a promessa, tantos os profetas passados que profetizaram, e alertar também sobre os falsos mestres e falsos apóstolos que surgiriam naqueles últimos dias que estavam ali. Como esses últimos dias ele vem de Cristo até a igreja atual, nós estamos nos últimos dias e sabemos que tem se levantado homens que têm distorcido e estão escarnecendo. Veja no tempo do apóstolo Pedro e os dias atuais, se de fato hoje nós não estamos vivendo estes mesmos acontecimentos, a qual tem se levantado homens que têm distorcido e homens que têm apostatado da fé e que já não crê mais na palavra do Senhor. Eles dizem que o Senhor não virá, que o Senhor não arrebatará, que coisa de arrebatamento é coisa da mente humana, é coisa invencionismo do homem. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos confirma que Jesus virá e não tardará. O Senhor em breve virá arrebatar a sua igreja. O Senhor fez esta promessa. Os que negam a vinda do Senhor está no tópico de número 1. A demonstração de Pedro.
em meio à zombaria dos escarnecedores, querendo desestimular a fé dos crentes e fazer com que viesse a perder a esperança da volta de Cristo. É de fato isto que nós temos visto nesses últimos dias. Homens escarnecedores que têm tentado trazer um desânimo na vida do salvo, dizendo: olha, para que você esperar? Jesus não vai voltar, o Senhor não vai aparecer, o Senhor não vai vir buscar a sua igreja. E estes homens são homens cruéis, amantes de si mesmo. Paulo, escrevendo ali a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, homens amantes de si mesmo, presunçosos, facciosos, soberbos, avarentos, presunçosos, egoísta, e uma série de coisas que aconteceriam e que estão acontecendo. Mas também o apóstolo Paulo vai escrever na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 1: ora, irmão, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor e pela reunião que temos com ele. No versículo de número 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, quer por parábola, quer por epístola, ou por questões estáveis. Irmãos, Paulo diz: olha, não movais facilmente. Quando o apóstolo Paulo diz esta expressão, não vos movais facilmente, é que estes homens viriam com pensamentos ideológicos, filosofias humanistas, tentando mover o pensamento dos irmãos cristãos para que eles desanimassem da esperança da vinda do Senhor. Mas Paulo, escrevendo isso: olha, vocês não movem facilmente, sejam firmes, sejam arraigados e firmados na palavra. Não venha se dar ouvido a estes homens, como ele escrevendo na Epístola aos Coríntios, no capítulo 11, e a partir do versículo 1, alguns versículos, Paulo dizendo: olha, se vir um anjo e transfigurar, porque até o próprio Satanás, ele tem essa capacidade de transfigurar em anjo de luz e querer pôr outro fundamento além do que já está posto, é considerado anátema. Então, irmãos, precisamos do discernimento do Senhor para permanecermos firmes, para permanecermos com a fé inabalável, uma fé que não se abala, crendo na esperança e na promessa da vinda do Senhor. É bom você que está ouvindo esta palavra, que vai assistir esta pré-aula, pedir ao Espírito Santo que possa fazer com que o seu coração esteja firmado, que o seu coração esteja alicerçado nas promessas do Senhor, porque a promessa do Senhor, da vinda dele, vai cumprir, como ele escreveu em Mateus capítulo 24, versículo 35, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Como o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 10, versículo 37, porque pelo poucochinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Nós temos a Bíblia Sagrada com versículos e inúmeras provas de que o Senhor virá nos arrebatar. Aqui é uma lição que eu não vou estar lendo detalhadamente, mas dentro de uma forma geral quero expressar esta lição, que eu sei que os professores vão estar aplicando essa lição na sala juntamente com os alunos da Escola Bíblica Dominical. Aqui, os que negam a vinda do Senhor são homens que nesses últimos dias têm tentado romper a fé cristã, têm tentado mostrar, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela permanece firme, nada se abala. Uma das questões é que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Os salvos, os remanescentes, eles estão esperando a volta de Jesus Cristo a qualquer momento. Esses homens, eles andam segundo a carne, são homens que a sua carne, as razões humanas têm prevalecido na vida deles. O tópico 2. Por que da demora da vinda do Senhor? Por que demora? A demora da vinda do Senhor
não quer dizer que ele não está retardando a sua promessa. O apóstolo então diz que a sua vida será de surpresa, ela será rápida, uma surpresa que de fato nós não estamos com datas marcadas, nós não temos data, nós temos evidências de sinais que nos mostra que nós estamos vivendo na geração do arrebatamento. Temos visto os sinais que evidenciam a volta do Senhor. E tudo isso está ocorrendo. A igreja ela é despertada pelos sinais. O Senhor disse, olha, portanto, estáis apercebido. Como em Mateus aqui nós temos visto, quando o Senhor escrevendo aqui Mateus 24 e versículo 42, vigiai-vos, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44, porque isto estáis vos apercebido, também porque o Filho do Homem virá a hora que não penseis. Irmãos, é uma coisa que vai acontecer muito rápido, e a palavra do Senhor, ela nos mostra, olha, estai, pois, apercebido. Significa estar apercebido? É eu estar atento, é eu estar ligado, eu estar conectado com o acontecimento e sabendo que dentro destes acontecimentos algo vai acontecer. E este algo que vai acontecer é de fato o arrebatamento da igreja do Senhor. No capítulo 25 nós temos no versículo 3, vigiai porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós temos aqui entre o capítulo 24 e 25 de Mateus, sermões proféticos que relacionam a vinda do Senhor, como vai relacionar como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que aconteceu no passado está acontecendo no presente, mas a Bíblia nos fala, olha, estai, pois, prontos e vigilantes para que não sejais pegos de surpresa. Aqui o comentarista da lição vai falar sobre esta promessa, relacionando também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Veja que promessa tão linda que o Senhor fez para nós. Meus irmãos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Tomé, naquele momento, estava com Jesus. Disse, Senhor, mostra-nos o caminho. Aí Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Filipe também, tomando a palavra neste mesmo capítulo, disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Mas o que me alegra é que Jesus fez a promessa, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar e vou tirar vocês dessa terra e vou levar para que esteja comigo. Veja, Jesus fez essa promessa. A promessa também do capítulo 26, quando o Senhor estava na ceia com os discípulos, disse, desejei muito participar convosco, mas até que se cumpra no reino do meu Pai. Isto será para a igreja, irmão, para os salvos em Cristo, como o Salmo 101, verso 6. Os olhos do Senhor procurará os fiéis. O arrebatamento vai acontecer e essa promessa é para todos aqueles que manterem fiéis. Aos que já dormem com o Senhor, eles estão esperando o arrebatamento, a vinda do Senhor, que serão arrebatados. Paulo escrevendo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4 e 16, dizendo, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, 51, o apóstolo Paulo vai escrever, dizendo aos irmãos, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos arrebatados no abrir e fechar de olho antes a última trombeta. Irmãos, nós temos a promessa de que Jesus virá nos arrebatar.
João escrevendo no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do Pai há muita morada. Apocalipse capítulo 3, verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se nós observarmos de uma forma escatológica do livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 4, nós temos ali a igreja. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. No capítulo 19, a igreja já desce glorificada com Cristo, para que Cristo implanta o milênio e disparar com o assopro da sua boca os inimigos de Israel. Nós temos promessa de que o Senhor virá para nos arrebatar. Portanto, meus irmãos, fiquemos firmes, vigiemos, lutemos pela nossa salvação. Vamos nos apegar com Cristo, porque a palavra do Senhor nos afirma que o Senhor não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, e não velaria? O Senhor cumprirá a sua promessa. O Senhor virá nos arrebatar. É uma lição de suma importância, que o Senhor é longânimo, quer que você que está ouvindo este vídeo, quer que eu que estou aqui fazendo esta pré-aula, vigie, tome cuidado. Você que não está preparado, prepara, arruma a sua casa, arruma a sua vida, porque esta promessa vai cumprir, ela vai acontecer. E sabemos que nós temos aqui as características do dia do Senhor, e nós temos aqui por último o Senhor virá como ladrão. O Senhor virá no momento em que, como pai de família, se soubesse a que hora o ladrão viria, ele vigiaria a sua casa, mas ele não sabe, nós não sabemos a que hora que o ladrão vai minar a nossa casa. Portanto, a palavra do Senhor nos afirma, vigia, vigia, estais apercebido, estais atento, que o Senhor virá para nos arrebatar. É uma lição que, se nós formos estendermos aqui, o que significa essa forma? É uma figura de linguagem quando fala do ladrão que virá, porque o Senhor Jesus não é ladrão. É uma forma que, se o pai soubesse, ele vigiaria a sua casa. Então a Bíblia está dizendo, olha, vigia, porque o Senhor virá a hora em que não estamos esperando. A igreja espera, a igreja sabe que o Senhor virá, mas nós não sabemos o dia e nem a hora. O importante é, quando o Senhor manifestar, nós estejamos preparados e prontos para subirmos, para participarmos do tribunal de Cristo e participarmos da borda do Cordeiro. Esta vinda de Cristo, ela tem como duas fases. A primeira, ele virá invisível para a igreja, e a segunda para Israel. Então, isto é um processo muito profundo. Creio que os professores vão destacar na sala de aula essas promessas, e sendo esta promessa do arrebatamento da igreja do Senhor. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, meus irmãos. Creio que aí deu para estender um panorama de que esta lição ela é profunda, e alguns aspectos que nós aprendemos aqui, mas o vasto conhecimento você vai vasculhar e buscar dentro da palavra do Senhor referências como tem dentro desta lição, e você vai aplicar dentro da sala de aula com os alunos. Você vai observar quanto nós temos esta promessa para a igreja. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigado.